Saltou Paguete, espanou, com o Livro, puxa, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Eupídio Barbosa Conceição poderia passar batido se fosse apresentado com o nome de batismo, mas se o maranhense for chamado pelo apelido, todos vão lembrar do grande atacante que foi. Dil, o artilheiro do Brasil, será o personagem desta edição do Futebol de Goiás. Dil chegou muito jovem ao Goiás, sendo revelado em âmbito nacional pelo Clube Esmeraldino. Venceu em sua passagem de 7 anos, 6 edições do Campeonato Goiano. Inclusive, esteve presente em toda a campanha do pentacampeonato. Ganhou ainda a Série B de 99 e uma Copa Centro-Oeste no ano 2000. No último ano de sua passagem pelo Clube Esmeraldino, foi artilheiro do Goianão com 29 gols e ainda dividiu a artilharia do Campeonato Brasileiro com 20 gols anotados. Foi parar no futebol europeu, passando por Suíça e França. Voltou ao Brasil e ainda defendeu clubes como São Paulo, Flamengo e Botafogo, entre outros. Se aposentou no futebol de Portugal, onde ainda reside. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, estamos tendo a honra de receber ele, que recebeu a alcunha, por parte do torcedor goiano, de artilheiro do Brasil. Dil, por Dil, quem que é Dil? Olha, eu primeiramente agradecer o convite, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, fazendo essa entrevista, né? Saber também, né, com vocês um pouquinho da história, muita coisa. Ainda há pouco estava falando aqui que teve o último jogo meu pelo Goiás, foi em 2001 contra o Curitiba, e eu não lembrava desse jogo, e vocês aqui conseguiram pegar, que é um trabalho
eu estava aqui exaltando, é um trabalho excepcional, muito bom mesmo. Vem cá, conta um pouquinho da sua história. Todo mundo sabe quem é o artilheiro do Brasil, o cara que tinha estrela contra principalmente o Vila Nova nos clássicos aqui no futebol goiano. Mas conta um pouquinho sobre a sua história. Quem que é o Dil? Onde você nasceu? Como é que você apareceu para o mundo do futebol? Olha, eu nasci em São Luís do Maranhão, só que eu fui com 3 anos para Brasília, fui criado em Brasília. E em 93, se eu não me engano, foi 92, 93, agora não lembro muito bem também, eu vim para fazer um teste no Goiás. E interessante que eu era meia esquerda e tinham muitos meias esquerdas para poder fazer teste. E nesse dia era o Tondato, que era o preparador físico, estava já depois de uns 30 minutos de treino, muita gente esperando poder entrar ainda. E o Tondato veio e falou assim: olha, é o seguinte, tem muito meia esquerda, não vamos ter tempo para fazer teste com todos os meias esquerdas hoje aqui não. Aí o pessoal começou a mudar de posição. Eu jogo disso, jogo daquilo, e eu fiquei quieto. Falei, não, eu era meia esquerda, e aquela coisa do Zico, que tinha aquela, né, flamenguista na altura, olhava e ficava naquela... o Zico pra mim era um ídolo, né? E eu falei, vou ficar como meia esquerda. Fui o último a entrar, tava com a perna tremendo, rapaz. Na hora que eu entrei no campo, a coisa mudou. Fiz 6 gols no primeiro teste que eu fiz. Era o Matinha, o treinador. E aí, depois disso, o pessoal me pegou lá no CT. Foi no CT o treino. Me levaram pra Serrinha para me apresentar o Túlio e o Lira, que eram jogadores da seleção. O Túlio, já era todo mundo já conhecia, era uma referência, jogador de seleção. E eu fiquei, né, maravilhado. Só que na altura não tinha alojamento para poder, que eu morava em Brasília. Acabei voltando para Brasília e no outro ano que eu vim para poder fazer teste novo. Aí foi com o seu Jailton. E como foi esse segundo teste, Dil? O que é que você se recorda desse segundo teste com o saudoso, né, seu Jailton? Pois é, rapaz. Seu Jailton, quando cheguei, todo mundo já lembrava, né? Quando eu, na realidade, o primeiro lance que eu fui disputar, quando eu entrei no campo para poder eu já estava como meia. E veio o Alecão Bezerrão, que jogou também que era muito forte também. Se não me engano, o Alex já tinha alguma participação na seleção sub-17, eu não lembro muito bem, mas sei que o Alex era um jogador também já referenciado nas categorias de base. E ele tivemos uma dividida e eu torci o tornozelo. E eu falei com acho que era o Wildemar na altura, que também ficou comigo. Ele estava de centroavante, eu estava de meia. Eu falei, vamos trocar que eu tô com o tornozelo aqui, torci o tornozelo, não consigo correr muito. Eu fiz um lance só, lançaram a bola na ponta, o lateral não, foi a cobertura do zagueiro, veio, eu ameacei que ia cruzar, cortei, o zagueiro passou no carrinho, e eu toquei pro Idemar e fez o gol. E nós passamos o teste. Mas na realidade, já foi do outro ano que o pessoal já me conhecia. Do ano anterior, quando eu fiz o teste com o Matinha, que todo mundo já me conhecia quando eu cheguei. Com que cara você, depois de um primeiro teste espetacular, como é que a criança, como é que aquele jogador, o jovem que sonha, né, em ser jogador de futebol, faz 6 gols num teste cheio de meia esquerda, que você ficou caladinho, como é que é voltar pra casa e ver o sonho ser adiado? Como é que foi olhar pros pais? Foi difícil, porque na realidade eu jogava futebol de salão em Brasília e também tinha tido uma outra experiência com teste, que assim, eu acho que não é só o teste, porque eu lembro, até comentando com meu filho, que eu era muito nervoso, como antes do jogo, por exemplo, você vai ter um clássico, né? Como teve aquele clássico contra o Vila Nova aqui, que eu fiz o gol e subimos divisão. Você está numa apreensão muito grande, sabe? E você entrar para poder realizar aquilo que você quer fazer. Antes de você entrar no campo, é uma tensão muito grande. Você fica, sabe, não é preocupado, mas é tenso, visualizando aquilo que você vai fazer. E quando a coisa não acontece da maneira que você sonha, né, digamos assim, prepara, é muito complicado. E eu, na realidade, me preparei, a coisa aconteceu, fiz 6 gols no teste, só que não tinha alojamento. Na altura era o Tuíra que falou, aí pegou o contato da minha mãe e tal. Depois eles ligaram para avisar que tinha possibilidade de ter lá espaço no alojamento. E aí eu voltei e deu tudo certo. Mas não é. Eu já achei que depois de 6 gols ia ficar normal, certo, né? Mas neste período, Dil, entre o primeiro e o segundo teste, você chegou aí em algum outro clube? Você chegou a fazer um outro teste? Antes de vir pra cá, eu fui no Fluminense. Antes de vir pro Goiás, um amigo meu,
Na realidade, a gente fazia umas peladas. Um amigo meu me convidou para ir numa pelada lá em Brasília, que era no Gilberto Salomão, que é um local de mansões. Então, eles reuniam, faziam as peladas e quem perdia pagava sempre. E nesse dia, foi no final de semana, foi no sábado, eu fui para lá e fui o artilheiro dos jogos, entre os times lá, né, todos. E um cara, que era conselheiro do Fluminense, me chamou, falou assim: você quer fazer o teste no Fluminense, tal, não sei o que e tal. Eu fui, perfeito, vou lá. Só que aí era eu e mais 2 amigos meus de Brasília. O cara acertou tudo e tal, vamos. Aí arrumamos dinheiro para poder pagar passagem para ir para lá. Só que chegando lá, ninguém sabia que a gente estava lá. Aí o cara chegou, eu lembro direitinho, que falou: olha, não tem lugar para eles no alojamento, vamos ter que dormir debaixo da arquibancada. E aí, o cara ligou para não sei quem lá, conseguiu falar e conseguimos pelo menos não dormir na arquibancada, fomos para o alojamento. Só que aí o treinador no outro dia falou com a gente: olha, não tem como, nós estamos em competição, não tem como colocar vocês para treinar. Na realidade, eu fiquei 3 dias no Rio e não fiz teste no Fluminense. Só fui lá embaixo, nas Laranjeiras, vi o campo, mas não fiz teste. Aí voltei, foi quando apareceu a oportunidade do Goiás e eu fui. Eu já jogava em Brasília, jogava no Brasília e jogava no Gama futsal. Desde muito, muito novo eu jogava futsal. E jogava no Brasília, só que tentei ir no Vasco, que tinha um amigo meu também. O amigo meu não, na realidade foi o Orlando Lelé, que morava lá em Brasília também, me viu jogar, gostou, falou que ia me levar, só que ficou nessa, não levou, não aconteceu, e eu vim depois pro Goiás. E nessa época você era conhecido como Eupídio? Não, era Dil, sempre Dil. Já era Dil? Já era Dil. Desde casa. Desde casa. Como é que? Porque meu nome é Eupídio, e aí ficou D-I-O, só que aí trocou o O e colocou o L. E eu depois acrescentei mais um L, ficou 2 L's. Dil. E aí eu vim, queriam me chamar de Lira, não lembro o diretor, rapaz, agora me fugiu o nome dele, que queria deixar meu nome como Lira. Eu falei: não, rapaz, Lira não. Lira não dá. O pessoal lá em Brasília vai me conhecer como Lira. Minha preocupação era essa, que o pessoal em Brasília pudesse me... o Dil tá jogando. Porque lá no futsal a gente já fazia muito sucesso lá no futsal. Dil, daqui a pouco nós vamos entrar nos próximos blocos, na sua vida no Goiás, né, nos grandes momentos que você vestiu com a camisa do Goiás, mas falando dessa questão de inteligência, estrategista, eu me lembro de uma época que, inclusive, o Jorge Cajuru, ele explorou muito isso com você, que você era um jogador de futebol, mas que você gostava de jogar xadrez, eu lembro dele citar essa questão. O Dil ainda joga xadrez? Melhorou? Faz um tempinho que eu não jogo, porque na realidade eu acho que é muito pelo fato da disputa, sabe? Eu gosto, tudo que eu vou fazer, por exemplo, se eu vou correr, agora já estou mais um pouquinho acima do peso, eu vou correr, eu começo a correr, cara, tem que correr, eu fiz 10 quilômetros em X tempo. Para se eu for correr, eu tenho que fazer num tempo menor. Competitivo. Uma vez eu e o Túlio, o volante, a gente estava fazendo abdominais. E aí ele começou a fazer abdominal, eu comecei a fazer, e ele era o que jogava de xadrez comigo também. Então começamos a fazer, e ele não parava, eu olhando aqui do lado, ele não parava. E nós fomos, bicho, muito tempo. Mas assim, eu sempre li bastante também, sempre gostei muito de ler. Eu nas concentrações levava sempre aquela revista, uma das que eu gostava muito, uma das Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Gostei sempre dessa questão de empreender. E hoje, como vocês, por exemplo, fazem aqui o Scout, e faz esse levantamento todo, eu vou para uma reunião, eu tenho que saber com quem eu vou falar, o presidente que eu vou falar, o diretor que eu vou falar, tem que pesquisar alguma coisa. É lógico, o time nem se fala, os jogadores nem se falam, então esse tipo de trabalho você tem que fazer para poder chegar preparado, senão você não consegue fazer nada. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Eupídio Barbosa Conceição, no futebol conhecido como Dil, o artilheiro do Brasil. Na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo, Gerliezer, Vinícius, o que temos? Vamos contar a história dele, que formou um dos grandes ataques ao lado de Araújo e Fernandão. Linha do Tempo. Década de 30. No
dia 18 de setembro de 1938, Corinthians Goiano e Anápolis Esporte Clube se enfrentaram no campo da Paranaíba pela Taça Agência Ford. Os alvinegros da equipe que mudaria o nome para Goiânia Esporte Clube venceram por 3-2. Os gols corintianos foram marcados por Virgílio, Mário e Eurípedes, enquanto os tentos da agremiação extinta foram de Zezinho e Paulo. O Galo entrou em campo com Joãozinho, Lino depois Lázaro e Canhoto, Dito Alaor, depois Lino e Moretti, Virgílio, Mário, Cebinha, Veiga, Lázaro e depois Eurípedes. Já o time do bairro Jundiaí foi à cancha com Arnaldo, Teófilo e Verdi, Dito, Marinho e Nego, Baiano, Raul, Nelson, Zezinho e Paulo. Década de 70. No dia 18 de setembro de 1971, o futebol goiano foi movimentado com rodada do Torneio da Integração Nacional, competição disputada em Goiás por 16 clubes de diferentes estados e que teve o Atlético como campeão. Há 45 anos exatamente, o Dragão venceu o Fast Clube do Amazonas por 3-1. O Goiás superou o Motoclube do Maranhão pelo placar mínimo, enquanto que o Campinas rivalizou com o Fortaleza e conseguiu um empate por 2-2. Década de 80. No dia 18 de setembro de 1987, o Goiás surpreendeu o Corinthians ao vencê-lo em pleno Pacaembu por 1-0, com um gol anotado pelo meio-campo Fagundes. O jogo era válido pela segunda rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Treinado por Zé Mário, a vitoriosa formação esmeraldina teve Eduardo, Walter, Gomes, Ronaldo Castro e Jorge Batata, o Idemar, Fagundes e Péricles, Niltinho, depois Sabará, Formiga e Tiãozinho, depois Marquinhos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e Loteamento Residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias do artilheiro do Brasil, Dil. Hoje são os destaques aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Há pouco, Dil, falamos sobre o seu início de carreira, sua infância, até do teste. Foram 2 que você submeteu no Goiás. E como é que foi o seu início? Como é que foi a sua chegada efetivamente aqui em Goiânia? Como foi plantar a sua sementinha aqui? Olha, eu desde mesmo de Brasília a gente acompanhava o Goiás, né? Então o Goiás, time de primeira divisão, passava vários jogos eu lembro de uma vez que eu vim aqui num jogo, vim ver um jogo aqui com um amigo meu, que a gente às vezes saía de lá de Brasília para poder vir. Eu lembro de um jogo, foi contra o Corinthians, cara, que o Neto bateu uma falta, que a bola fez uma curva, era o Niltinho, era o time Niltinho. Quem era outro atacante que eu não tô lembrado agora, cara? Sei que eles faziam jogada, o Niltinho fazia uma jogada que era na ponta ali, no escanteio, que ele vinha, discutia com o cara, fazia o giro, e o marcador distraía, eles tocavam a bola. O Wallace, era com o Wallace. Era o Wallace e o Niltinho que fazia essa jogada. E eu nunca me esqueci disso. Então, assim, quando eu vim pra cá, pra mim foi uma alegria imensa, porque, assim, o Goiás, a gente já aqui, como estava perto em Brasília, a gente sabia que era um time de... Brasília não tinha um time, assim, de primeira divisão. E muitas vezes, muita gente vinha ver os jogos aqui em Goiânia. E eu, algumas vezes, vim também. E pra mim foi satisfação imensa chegar aqui, cara. E para chegar ao elenco profissional, com que
bagagem ou com que rótulo, que normalmente hoje um garoto da base já chega, não, já foi artilheiro, né, tal categoria, já vem com a chancela de ser campeão em todas as categorias, convocado para a seleção. Com que chancela o Dil chegou ao elenco profissional? Olha, eu lembro uma vez um jogo contra, não sei se foi contra o Vila ou contra o Atlético, acho que foi contra o Atlético, que o seu Jailton, eu estava no Júnior, e graças a Deus eu cheguei no Goiás e já fui para Taça Belo Horizonte, lá em Ipatinga, né? Eu lembro que a gente jogou contra o Grêmio, nossa chave era forte, e já comecei a ter destaque lá. Fiz um gol já logo, acho que foi o meu primeiro jogo, não sei quanto foi contra o Vasco, foi contra o Grêmio. Eu já fiz um gol e já comecei a ganhar moral. E no Júniors, eu e o Lúcio eram os únicos que treinavam no profissional. Estava contando para vocês há pouco. A gente treinava no Júnior às 2 e às 4 horas treinava no profissional. Pô, e pra mim era alegria, só que era desgastante pra caramba. Como é que você foi ainda há pouco? Esquenta-sol. Esquenta-sol. Aí pegava depois Jorge Batata dando porrada. O bicho firme pra caramba, cara. Niltinho, Estrela também. Também gostava muito de ver o Estrela jogar, grande jogador. Então essa rapaziada toda, pra mim, foi uma grande satisfação. Ver esses caras jogarem também. Pra mim foi muito bom, a gente torcia bastante aqui. E quando eu comecei a jogar com eles, comecei a passar de verdade profissional, a coisa foi muito, porque todos me receberam muito bem, tanto a mim quanto o Lúcio, o Gomão na altura que me colocou, também nesse subiu eu e o Lucim. Então, assim, eu vim com essa bagagem também já do Júnior. O Júnior tinha muita moral no Júnior, assim, já me destacava, não é que tinha moral, já me destacava bastante, então eles já empurraram eu e o Lúcio. Foi o Lúcio, acho que foi o primeiro que nessa altura que subiram. Seu primeiro treinador no profissional foi o Gomes? Foi o Gomão, se eu não me engano foi o Gomão sim. Foi o Gomão. Depois você se lembra? Foi o Walter Nascimento, depois foi o professor em 96 também, foi um pouquinho mais tarde. Otton Valentim. O Otton teve um pouquinho, teve uma parte do Otton, mas depois foi Paulo Gonçalves, exatamente, o professor Paulo Gonçalves, que também me ajudou bastante. 93 não foi um ano feliz pro Goiás, né? Esse ano que você começa no profissional não foi. O time perdeu o Campeonato Goiano pelo Vila Nova, foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí 94 era aquele ano, vamos dizer assim, da reestruturação do time. E você acha então assim, que acabou esse fator sendo positivo para você? Um momento que o Goiás teve que socorrer na base, né? Porque não tinha dinheiro. E aí você estava ali se destacando. Sem dúvida alguma. Eu lembro foi o Raimundo Queiroz, na altura, que chamou a gente também, falou que ia ter mais oportunidades. E se não tivesse acontecido isso, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Então, se não tivesse acontecido isso, acho que não teria muita possibilidade, porque assim, o Goiás sempre foi um time de primeira divisão que sempre investiu para poder trazer bons jogadores, né? E a gente não teria chance se não tivesse acontecido isso. Então, em 93 o time caiu, eu acho que eu já joguei alguns jogos ainda, porque eu já estava no profissional. E depois, a partir daí, eu acho que 94 começou o Goiás a ter uma diferença também muito grande, assim, começou a estruturar também. Mesmo a estrutura física do Goiás começou a mudar a partir daquele momento ali. A coisa começou a andar. E você esteve envolvido naquele fatídico jogo de 94 contra a Desportiva. E nós temos vários personagens que já passaram aqui pelo futebol de Goiás, suas histórias. Vale relatar o Adriano e Marcelo Batista. São alguns deles. E aí a gente quer saber o seu ponto de vista sobre aquele confronto, ou os confrontos contra a Desportiva. Foram jogos realmente atípicos, Dil? Sim, foram jogos difíceis, né, cara? Lá o primeiro jogo foi muito complicado. Esse jogo eu não joguei, mas entrei aqui. E não foi fatídico não, foi bom, pô. Foi importante. A partir dali também... ou é aquele pênalti que... Essa é a resenha. Falaram assim, cai na área. Você é atacante. Você tinha orientação de cair na área? Não tinha orientação nenhuma, não. Foi assim, na realidade, eu pulei pra poder sair tentar pegar a bola na frente. Só que assim, na hora que eu pulei, já não consegui voltar. E o juiz marcou o pênalti. Marcelo Batista, grande matador, tinha feito 1-0. Só que o jogo estava muito, acho que se não me engano, era 35 minutos já do segundo tempo. O Kleber bateu, quebrou a bola, o Baltazar, se não me engano, tocou de cabeça e eu vim. E aí, com a velocidade, saí na frente do zagueiro e o goleirão desesperou e saiu. E aí eu
tirei a bola, não consegui voltar, mas caiu, o juizão, graças a Deus, meteu lá na marca do pênalti. Graças a Deus, mas você não estava fora da área? Eu acho que eu tava fora da área. Acho não, é certeza. Não tem acho nessa história ali. As imagens não mentem, né? Não tem como. Mas vem cá, agora falando sério, que a gente brinca muito com essa história, até o próprio Marcelo, o próprio Adriano, eles já falaram das orientações do Ailê, cai na área, mas isso tem muita lenda também no futebol. Você não quis confirmar, né? Eu sinceramente não lembro disso não, cara. Pode ser que ele tenha conversado com o pessoal e eu não tava perto. Eu era muito novo, pô. Eu nem sabia se eu ia entrar. Os caras vai confiar em me colocar no jogo assim, pô. Não ia colocar. Aí foi me colocar, eu entrei, mas não ouvi essa conversa não. Mas vem cá, me conta um pouquinho de o que era o Goiás em 94, porque você destaca um ponto interessante, que em 94 o Goiás começa a se desgarrar de estrutura física e crescer como time efetivamente em relação aos demais clubes aqui da capital. O que era o Goiás em 1994, Dil? Eu acho que, acima de tudo, eu tenho conversado muito isso, e hoje eu estou há quase 11 anos em Portugal, mas eu tive também uma passagem na França, na Suíça, e a estrutura do futebol, eu acho que do elenco, digamos assim, do sistema profissional tinha que ser um pouquinho mudado no Brasil, e hoje ainda se faz muito isso. Em 94, como o Goiás não tinha uma estrutura, não tinha dinheiro para poder investir, teve que aproveitar a base e, lógico, alguns jogadores que eram experientes. Eu acho que essa mescla é importante para o futebol. E outra coisa que eu acho que é muito importante para poder ter um time vitorioso, ter um time, é a sequência, sabe? Uma coisa que eu moro no Porto, e o Porto é um time que já foi campeão da Champions 2 vezes, então um time também que tem muita história já também. Você vai na apresentação do time do Porto, você vê o jogador, o que você vai na apresentação, você vai ver lá no final da temporada. E hoje no Brasil, nem todos, você vê os clubes que fazem isso, tem grande vantagem. Então assim, sou torcedor, nós aqui, 94, 95, o mesmo time praticamente, todo mundo junto. E esse conjunto é o diferencial. Hoje é muito difícil você chegar em janeiro, você tem um time, lá para maio, junho você já tem outro. Então isso atrapalha muito. Se você não tiver essa estruturação e essa consciência, você não consegue. Você vai sentar com o diretor, com o treinador, com quem seja, fala assim: olha, eu vou contratar o Vinícius. O Vinícius é bom por isso, quais são as falhas dele? Mas dá para vir? Não, dá. Então, vamos colocar o jogador e vamos confiar nele. Então, assim, se você mudar de plano, ficar sem mudar de plano, vai ser sempre complicado. Então, nessa altura, até pela questão a questão financeira, o Goiás não pôde mudar muito. Teve que aproveitar a prata da casa e mesclar com jogadores experientes. Isso deu muito certo. E aí o Goiás, a gente pode dizer que deu uma baita sorte em ter uma visão dessa de investimento de estrutura, de mescla de estrutura e equipe, mesmo não tendo condição financeira, e aí vem uma sequência, um encaixe, uma química ou qualquer outro conceito que possa ser utilizado dentro do futebol. Marquinhos, Araújo, você, Fernandão, Josué, foi um time que ele encaixou de uma forma assim que saía jogador, entrava jogador, era vendido, vinha outro e tudo, e a engrenagem funcionava. Acho que também teve muito disso, sabe? Essa geração também, como outras também que o Goiás teve, né? De grandes jogadores, eu acho que foi realmente uma fase muito boa. Eu estava anteontem, porque eu cheguei e estava vendo aqui meus arquivos, as coisas que eu tenho também de jornais, e vendo o time do Goiás era muito bom. Eu estava vendo, e aí eu lembrei disso, estava até falando hoje com um amigo meu, lembrei disso que eu vi na folhetinha. Araújo, Evaí e Fernandão. O Evaí voltava mais, o Fernandão voltava um pouco mais, e o Araújo ficava na frente. E aí eu vi a seleção brasileira com a Olímpica, né? Por exemplo, os jogadores ofensivos, não estou falando de questão de qualidade nem como comparar com os jogadores, né? Mas Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e o Luan. Então são jogadores ofensivos, mas que hoje também fazem esse trabalho que
Eu, quando também tive um pouquinho de dificuldade quando cheguei na Europa, que eu sempre joguei como segundo atacante aqui, e lá se joga sempre, a maioria dos times joga 4-3-3, e os atacantes voltam muito para poder marcar, e hoje o futebol é isso. Então, assim, e voltando aqui que você falou, Vinícius, realmente também acho que o Wesley deu muita sorte com os jogadores que tem, o material que tinha era muito bom também. Porque ali, se a gente lembrar, Gil, teve essa primeira, né, que é o foco que nós estamos agora, 1994, 1995, uma geração, depois ali mais à frente surge uma outra geração, né? Você ainda estava bem jovem, porque subiu para o profissional muito novo, que aí vem uma outra geração, que você também participou com Danilo, né? Porque a primeira ali tá você, Lúcio, Fernandão, né? Um pouquinho mais à frente o Túlio. O Fernandão chegou um pouquinho depois. Isso, né? Isso aí, mais à frente que vem o Josué, o Marquinhos, o Araújo, é de 98, o Alex chegou em 95, né, pro Campeonato Brasileiro de 95, não foi aproveitado, mas como tinha um contrato longo, aí acabou ficando para 96 também. 94. Ainda bem que ficou, né, porque o Alecão também, o bicho jogava demais, cara, brincadeira. 94 foi o primeiro grande momento seu no futebol, Gil? Foi, sem dúvida alguma. 94 foi a partir do Campeonato Goiano, que foi onde eu tive destaque. Teve um jogo contra o Vila, que eu fiz uma jogada na ponta, que eu também tenho esse vídeo, tem que achar ele. Fiz uma jogada na ponta lá que foi. E começou dali, a pessoa já começou a prestar mais atenção. E aí depois jogo da quadra esportiva. E aí em 95 já tive um pouquinho mais de oportunidade, só que no brasileiro não. No brasileiro já tive. Porque veio o Hélio. Eu acho que no brasileiro foi um grande aprendizado para mim, de 95. O Hélio trouxe muita gente boa também, que é experiente, mas que infelizmente o time não andou. E eu e o Lucinho jogamos pouco. Mas depois, aí voltando um pouco mais na frente, o Hélio quando voltou também me deu a oportunidade ímpar também dentro do Goiás, que me segurou realmente. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Tio. Brilhou com a camisa do Goiás durante muitos anos da década de 90 e também no início dos anos 2000. Comigo, com você João Paulo de Medeiros, com você Gerliezer e você Vinícius. Gil ainda tem muitas histórias. Um 4º lugar no Campeonato Brasileiro, um pentacampeonato, tudo isso no próximo bloco. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. De volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje nós estamos com um convidado, digamos, internacional, né? Hoje vive em Portugal. Gil, para você, um dos momentos, e até você destacou há pouco a questão do Paulo Gonçalves, que ano foi aquele de 96 com o 4º lugar no Campeonato Brasileiro? Que memórias você tem daquele ano? É aquilo, né? O time também começou com muito... Tinham contratado muita gente. E depois a gente começou a ter oportunidade. O time não tava jogando, começamos a ter oportunidade e a coisa começou a mudar. O São Paulo conseguiu fazer ali um time muito bom, muito coeso, e a gente jogava muito no contra-ataque. Isso deu muito, muito certo. Então, 96 também com o Evandro, o Alex. Eu lembro de um jogo aqui contra o Grêmio, 6-3 que nós ganhamos, um jogo também memorável. Não, 6-3 foi contra o Inter, eu lembro. Falei Grêmio, mas é Inter. O Grêmio é depois. Vocês acabaram com o Tonhão. O Grêmio eu me lembro desse jogo. Também teve um contra o tanto que dói, pra você ver o tanto que dói, 13 de outubro de 1996. Foi contra o Inter. Falei Grêmio, o Grêmio foi depois, que aí nós perdemos. Mas também teve um contra o Botafogo lá em Caio Martins, que nós, se não me engano, ganhamos de 3-1, fiz 2 gols. Depois foi 3-2, né, no Caio Martins, 3-2, um jogo dia de semana à tarde, né, inclusive. E depois eu fui num programa à noite lá, o Gonçalo falou, rapaz, eu não sabia nem que era o 7, que era o 11, que era o Evandro. Passava de um lado do outro, aí pra cá. Então foi um ano também muito bom. Infelizmente, no final, acho que perdemos a classificação aqui contra o Grêmio, aqui em casa. Depois empatamos lá contra o
contra o Grêmio lá dentro, 2-2. Mas foi um jogo... A gente estava também muito, assim, muito confiante. Talvez aquele jogo tinha que ter tido um pouquinho mais de atenção aqui em casa. Aqui no Serra Dourada foi que nós perdemos o jogo contra o Grêmio. Mas foi um ano também memorável para mim, viu? Aquele mesmo Grêmio, inclusive o Goiás tinha ganhado do Grêmio em Porto Alegre antes, né? Na última rodada da primeira fase, o Goiás ganhou lá para garantir a classificação, ganhou do Grêmio lá 3-1 lá no Olímpico e depois acabou perdendo pro Grêmio aqui na semifinal, né? Porque antes o Goiás tirou o Guarani de Campinas, vencendo aqui, você inclusive fez um gol aqui, não fez, Gil? Acho que foi o gol de cabeça. 2-0, né? Aqui, depois o Goiás perdeu lá por 1-0, você classificou, perdeu por 3-1. Não é tão boa coisa tua, não. E aí acabou. Mas naquele mesmo ano, 96, você também fez o gol do título goiano, né, Gil? Contra o Anápolis. Foi, na 96 foram 2 gols, cara. Esse jogo também foi... O Anápolis tinha um time muito bom, tinha um boiadeiro que tinha vindo. A gente teve um jogo lá, eu não lembro o resultado lá do jogo. Isso eu não lembro, mas também era sempre complicado jogar contra. No interior aqui era sempre muito difícil jogar. E aí o jogo contra o Anápolis aqui dentro, cara, eu fiz o primeiro gol. Depois teve um gol de pênalti, que eu aprendi a bater pênalti com o Evaí. Eu olhava sempre como o Evaí batia. E a primeira vez que fui bater pênalti dessa maneira foi aquele jogo. E aí eu falei assim, vou arriscar. Na final. Na final, acredito. Tive essa personalidade, rapaz. E bati, o goleiro se jogou muito tempo antes, eu joguei no outro lado. Também é um jogo importante ali pra mim. 96, 95, acho que desse tempo todo foi o ano que eu tive menos oportunidades, mas depois eu tive mais oportunidades e consegui fazer alguns gols, né? Como é que foi iniciar a sequência do pentacampeonato? O que você se lembra ali daqueles primeiros títulos, 96, 97, Goiás que buscava uma conquista inédita? Eu acho que é aquilo que eu falei ainda há pouco, esse penta foi justamente essa base que nós tínhamos, sabe? Acima de tudo a gente tinha quase como uma família, né? Então isso facilitou bastante, a coisa vinha naturalmente. Os jogos, a repetição, sabe? A maneira, você já sabia como é que um ia movimentar, como é que o outro ia receber a bola, o que pensava. Então isso facilitou muito, essa sequência de elencos, né? Vamos colocar assim, via um ou outro que mudava, vinha para acrescentar, mas a base sempre estava ali. Então isso, sem dúvida alguma, foi o diferencial pra gente nesse pentacampeonato. Qual a boa resenha, que assim, até você pode dizer com todas as letras que é um pentacampeão, porque participou dos 5 títulos, você, o Túlio e o Fernandão. Que resenha boa tem desse grupo? Rapaz, tinha muita coisa assim, muita coisa engraçada. A gente também, lógico, quando a coisa apertava, a gente tinha que cobrar um do outro, que também é saudável, é importante qualquer segmento, né, de trabalho, empresa. Você, quando a coisa não está andando bem, você tem cobrança e um cobra do outro, isso é normal. Mas a maioria do tempo era muita diversão. Eu lembro as resenhas que tinha com o Evandro, era sempre muito engraçado. O Zé Teodoro também, na altura, isso mais um pouquinho mais atrás, que falava, olha, cavalo arriado só passa uma vez, vamos aproveitar a oportunidade. Ele sentava comigo, com o Lúcio, eu concentrava o Lúcio e o Zé Teodoro, e o Zé enchia assim, no bom sentido, né? Olha, você tem que fazer isso, tem que tomar cuidado, não vai comprar um Mitsubishi na altura, Mitsubishi, tem que guardar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o Zé. E aí a resenha, aí depois vem Araújo, que era uma figuraça. Teve um dia que a gente estava jogando dominó lá na concentração, aí ele ganhou a primeira de mim, né? E já ganhou a primeira, foi no intervalo depois do jantar, a gente ia subir, falou, vamos jogar aqui dominózinho e tal, não sei o quê. Aí ele pegou, rapaz, falou assim, não, Gil, vamos jogar, beleza, jogou a primeira, ganhou. Ele ganhou e levantou pra poder ir embora. Falou, você tá maluco, rapaz, vamos jogar mais. Ele falou, tá bom, tu quer revirar o jogo? Você é sempre competitivo. Mas era já uma figura. Então tem essas resenhas que são sempre muito engraçadas, cara, assim. Aí nesse período, Gil, você que experimentou a sensação do acesso em 94, você também viveu um descenso no Goiás, né? Em 98 o time foi rebaixado. Sim. Quais memórias que você guarda daquele ano, assim? E sempre se citava, né, que o time do Goiás era um time muito bom. A trave foi muitas vezes condenada, até o Edson Rodrigues, autor da Rádio 730, sempre cita isso, que era um time que parava demais na trave, né? Trave, e acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrança não tem muito do descenso, não, sabe? Esse aí foi um pouquinho apagado a memória. Não, mas assim, às vezes assim, mesmo com todo o planejamento, com tudo que você faz, você tenta fazer, olha, da melhor maneira possível.
às vezes a coisa não anda. Tem vezes que você nem faz tanto, né, que não faz tanto, mas você faz normal daquilo que você é acostumado a fazer e a coisa acontece. Esse 98 também, além do... Acho que foi 95, 98 para mim foram os piores dentro do Goiás. Então, assim, a lembrança justamente é, só que depois a gente conseguiu também, em 99, remoer bem ali, conseguimos um ano que esse eu lembro mais, esse 99 eu lembro mais. Então, mas outra coisa, mas um cara que eu tinha que falar aqui, e que eu também olhava e me deu muita moral, e quando a gente foi subir, estava subindo profissional também, o Borginho, que trabalha com vocês aqui, o Borginho. Marcelo Borges. Velho Borginho, rapaz, encontrei ele esses dias aí, um cara espetacular. Eu lembrando das vezes que a gente ia pra chácara dele lá, pra casa dele lá em Guapó, que ele levava eu, o Lúcio, o GG, ia com o Flavão, que também o volante jogava demais também, o Flavão, e o Borginho, cara, uma categoria, não só dentro de campo, porque aquela canhotinha era perfeita, como fora de campo também, um cara espetacular, um cara... Eu acho que o Goiás não tinha aquele jogador mascarado, sabe, dos antigos, não tinha aquele jogador que todo mundo tratava muito bem, cuidava muito bem da gente, apoiava, deram muito moral dessa transição do júnior profissional. E o Borginho é um desses caras que eu lembro com muito carinho também. E aí você citou deste ano de 99, que vamos dizer assim, comparativamente foi um ano parecido com o de 94, né? O Goiás ganhou o Campeonato Goiano, o Goiás conseguiu o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B, porém, eu diria assim que um pouquinho talvez diferente que de 94, que em 99 o Goiás iniciou um período ali de um acirramento, de uma rivalidade tremenda com o Vila, né, Gil? A rivalidade com o Vila desde de júnior, né? A gente tinha muito também com o Atlético, mas o Vila era... Acho que o torcedor já... E era preliminar, então até os profissionais também ficavam vendo esses jogos ali do fosso, ali do vestiário, e já enchia, mesmo antes isso era uma coisa maravilhosa, cara. Chegava mesmo sendo júnior, você chegava em um estádio quase completo, porque era Goiás e Vila, por exemplo, era muito bom. E a rivalidade sempre foi desde do juvenil, de júnior. Eu cheguei no júnior, mas desde juvenil a gente vê essa rivalidade acirrada. Então em 99 começou a coisa andar e felizmente também, né, foi um jogo casa cheia, cara. Eu lembro desse jogo difícil. E eu fiz o gol porque o Goiás subiu. A bola bateu na Araújo, mas foi meu gol, pô. Canhotinha. Ô, Gil, o torcedor do Goiás se lembra muito do Arley, enquanto ídolo. Arley que recentemente encerrou sua passagem, encerrou sua carreira. Como é que era enfrentar o Arley? Porque a imagem que todo mundo tem construída é o Arley do Goiás. Como é que era enfrentar o Arley, ele estando no arquirrival? Vocês enfrentaram muito em 99. Mas esse Arley eu já conheço antes, né? O Arley do Goiás foi depois. O Arley do Vila já sentiu, já foi buscar no barbante. Não, grande pessoa também, grande jogador. O Arley teve uma grande história no Goiás, né? Começou a história aqui em Goiás, né? Que ele jogou no Cruzeiro, né? No Vila. Mas depois o pessoal viu a capacidade também do Arley, jogamos várias vezes e fizeram muito bem ter trazido ele para cá. Foi um grande jogador, um cara de referência, que eu também tenho grande respeito, também falo com ele direto, assim, a gente trocou várias ideias também quando ele estava como diretor também. Então, um cara que eu também admiro, foi um grande ídolo pro Goiás. O Hélio dos Anjos, aqui mesmo no futebol de Goiás, ele disse que 99 foi o último grande ano do clássico Goiás e Vila Nova. E você disse que ele foi mágico, mas ele também tem uma vírgula, um senão, que não dá para deixar de... Né? Como é que estava o vestiário e qual foi, até assim, a importância de um choque como foi aquele 5-3? Eu acho que foi um diferencial também, sabe? Às vezes as coisas, como falou ainda há pouco, com relação a essa questão de 93, que o time foi rebaixado e depois voltou, mudou um pouquinho a estrutura. A gente, daquele jogo, eu não lembro muito bem, acho que eu tava vindo de contusão, que eu estava no banco nesse jogo. Não sei se eu entrei alguns minutos, eu sei que foi uma coisa muito, muito ruim, cara. Foi horrível. Mas depois foi importante, que ele ali, o Hélio, com toda a sua capacidade, assim, acho que o Hélio foi, para mim, um dos melhores treinadores que passou, que eu trabalhei também. Ele tinha essa capacidade de cobrar, sabe? A cobrança, além do trabalho dele de campo, um cara estrategista, ele tinha essa capacidade de puxar de você aquilo que você não tinha feito, digamos assim. Então, a gente deixava realmente tudo dentro de campo, porque o Hélio cobrava pra caramba, cara. E depois desse jogo, então, foi uma... Você imagina o que aconteceu no vestiário, meu amigo. Relate. Memória. Não, assim, mas o Hélio pagava geral mesmo, sabe? E assim,
E se ele não tinha jogador mais experiente, menos experiente, era todo mundo na mesma base. Então ele monitorava todo mundo. Então você, meu, tinha que andar na linha, fora e dentro do campo. E isso era importante. Tinha muita molecada, então ele tinha que controlar isso. Esse jogo foi um diferencial pra gente. Esse jogo do Vila, que o Vila ganhou, um dos poucos que eu lembro assim, ter memória dos jogos contra o Vila, que felizmente na minha carreira contra o Vila. E é importante dizer também o seguinte: tanto o Vila quanto o Atlético, quanto a Nápoles, os times aqui do estado e também os do interior, eu sempre tive muito respeito. Hoje, os 3 na Série B, para mim, acho que seria muito importante, e talvez seja uma coisa ainda distante, né, uma coisa estrutural, que tem que mudar muita coisa. Tanto o Goiás já está mais acostumado, é um time de mais de sequência de Série A. O Atlético também teve um período, foi também, ficou muito tempo na Série A. E o Vila, eu acho que seria muito bom. Goiás primeiro, Vila e Atlético na Série A, seria importantíssimo. E eu tenho um grande prazer, assim, do respeito, que não só dos torcedores do Goiás, mas dos torcedores do Vila mesmo. Todo mundo, ô Gil, pô, você era o Carrasco, mas com muito respeito, cara. Então eu acho que isso pra mim é uma marca também muito importante. Uma questão é o seguinte: até nesses clássicos de 99, a partir desse, o Goiás não perdeu mais, todos vencidos por 1-0. Inclusive, ali, Vinícius, só fazendo um complemento, após aquele 5-3, o Goiás ficou 16 jogos sem perder pro Vila, né? Só veio a perder na fase de 2001, um dia que o Vica colocou um time reserva para jogar contra o Vila e perdeu por 3-1. E aí eu queria destacar com você que, assim, quando a gente faz entrevista com jogadores da década de 60, 70, 80, eles diziam muito da rivalidade, da disputa, algumas jogadas mais ríspidas. E a partir de 99 sempre foi assim: quando o Goiás não era avassalador, ele era letal. Como era em campo Goiás e Vila Nova? Não, sempre entre vocês. Sim, eu acho que a gente traz um pouco, isso é normal, isso é natural, a gente traz um pouco da rivalidade, porque assim, nem todos os jogadores isso vivem. Por exemplo, eu desde de júnior, a gente vem jogando contra o Vila, e você vai criando aquela rivalidade. Eu lembro uma vez que, não sei se foi o Wallace, que tinha uma moto vermelha, não lembro quem era o jogador, que o pessoal enchia o saco dele para poder trocar, porque era vermelho, era o símbolo do Vila, então ninguém queria. Então eu lembro disso, isso é uma coisa que sempre ficou na minha memória. Se você for comprar um carro, não lembro muito bem. Então assim, não é que é uma preparação diferente, mas assim, é aquilo que o torcedor quer também, sabe? O torcedor quer que aquela brincadeira do boteco, porra, o Goiás ganha do Vila, o Vila, sabe aquela coisa de, essa rivalidade, coisa saudável, que a gente também não pode passar muito para a questão de violência, que isso já é outra coisa, é outro departamento. Mas essa questão da rivalidade em si é muito boa, cara. Eu acho que isso engrandece também o futebol, é muito bom. Goiás e Vila, Atlético não, eu falo nos Atlético Goiânia, mas eu falo no geral também, no Brasil. Corinthians, São Paulo, sabe? Essa coisa é muito saudável também, é muito bom. E o jogador sente. Mesmo que o cara chega aqui, lógico, o sentimento, você já começa a incorporar aquilo. O cara chega aqui e já sabe que o Vila é o grande rival do Goiás, como também o Atlético, lógico, mas é uma rivalidade diferente. Gil, então de 99, fala pra gente especificamente daquele jogo do acesso, né? Porque naquele dia eu me lembro assim que 2 personagens foram muito exaltados naquela vitória por 1-0, que era a penúltima rodada do quadrangular final, que deu ao Goiás o acesso à Série A. Você e o Arley, né? Que o Arley também tinha feito uma partida brilhante, pegando bolas do Tim, do Túlio. O Vila fez um jogo assim de muita pressão em cima do Goiás, mas o Goiás acabou vencendo por 1-0. Conta pra gente o que você se recorda especificamente daquele jogo. A grande recordação, assim, é um jogo sempre também é muito tenso, né? Você fica sempre, por exemplo, tô lá na frente, vejo os caras atacar, igual você falou, o Túlio, o Arley defendeu muito, eu lembro, foi muito bom o jogo do Arley. Eu lembro que realmente a gente teve muito, lógico que o time no geral foi muito bem, mas o Arley teve participação também muito ativa. E eu, lógico, pelo gol, todo mundo fala muito. E um lance que foi uma bola lançada, não sei se foi pelo Luciano Baiano, que eu corri, eu não lembro o nome do lateral do Vila que me acompanhou, rapaz.
que eu peguei a bola na ponta esquerda, a bola foi quando eu peguei ele na ponta esquerda, levei, ameacei que ia chutar de direita, virei, depois, eu sei que eu dei umas duas ameaças. Não era o Moisés? Não lembro quem era. Eu sei que eu ameacei a primeira, ele passou, eu dei outro toque, ameacei de novo e bati de esquerda. E na hora que eu vi a bola bateu no Araújo assim, e o goleiro pulou, eu não lembro quem era o goleiro deles, a bola passou por cima dele assim, sabe a emoção, é o gol, cara, o gol não dá pra descrever com o que você sente. E uma coisa que eu me lembro muito da torcida do Goiás, eu falo também isso pro meu filho, é quando eu fazia, depois teve esse negócio de artilheiro do Brasil, mas antes, fazia os gols e levava a bandeira da Massagiol, que era o Cocá que representava lá, o velho Cocas. Tinha essa bandeira que era uma bandeira de plástico duro e as cadeiras do Serra eram cadeiras de ferro, né? A maioria das cadeiras. E o pessoal batia, Dil. E lá de dentro isso ecoava, cara. Isso é uma coisa. Nesse jogo eles fizeram isso. Não, mas assim, é indescritível. Uma coisa maravilhosa. E esse jogo foi muito, muito. Também um jogo marcante pra mim. Você considera esse o gol mais importante da sua carreira, Dil? Olha, foi um gol. Tiveram alguns gols assim que me marcaram. Também aquele contra o Fluminense em 2000, que estava 3-1 e aos 42 eu fiz 3-2. O José tinha feito o primeiro gol. 3-1, 3-2 aos 42 minutos e 3-3 o gol de bicicleta aos 46, se eu não me engano. Então também foi um jogo memorável para mim. Agora esse do Vila também, para subir, que era um rival. Imagina, se a gente não sobe, o Vila sobe. Ia ser uma... Dil, hoje nosso convidado todo especial aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. E na sequência vamos para a última parte do programa. E tem muito torcedor que durante muito tempo ficou com a expectativa de ver o Dil voltar a vestir a camisa do Goiás. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele o porquê que isso não aconteceu. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. Nós voltamos com muito mais histórias do Dil já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, hoje recebe Dil, o artilheiro do Brasil. Daqui a pouco eu vou fazer aquela pergunta que eu prometi no bloco anterior, só que antes você me pedia detalhes sobre o ano 2000, Gerliezer Paulo, do Dil. Falar, o Dil foi artilheiro do Campeonato Goiano em 2000, né, artilheiro do Campeonato Goiano. Dil, como que foi ser campeão sem o adversário em campo? Do WO, né, contra o Vila no Campeonato Goiano. O último jogo o Vila não compareceu, o Goiás venceu por WO. É verdade, rapaz, não lembrava disso. Ô Gerliezer, você, bicho, aqui nas estatísticas, meu amigo, ele complica a gente, hein, cara. Bicho tá com, sabe mais número meu que eu, pô, brincadeira. Olha, terminar jogo assim é horrível, né, cara? Pra mim, acho que foi a única vez que aconteceu isso. É muito ruim, lembro? A gente pintou a cabeça, agora vem a lembrança. Pintamos, o Fernandão pintou a cabeça de verde, todo mundo pintou e tal. Mas foi ruim. Nenhum jogador quer terminar um jogo dessa maneira, né, cara? É horrível. O Fernandão era o grande líder daquele grupo, mesmo ele ainda é jovem naquele período? Nessa altura, a gente tinha muita gente que o Silvio Criciúma acho que era o cara mais líder. O Fernandão ainda não. O Fernandão tinha uma presença, eu acho que também liderança técnica, né? Como o Araújo, eu, sabe? Ali no meio o Josué e o Túlio também tinham essa liderança, mas era mais o Silvio Criciúma. O Silvio Criciúma era um cara que tinha que chamar às vezes, mas o Silvio era muito na boa, era diferente. O Silvio era um cara tranquilo que chegava, às vezes chamava atenção, mas muito na boa, sabe? Então nessa altura o Fernandão não tinha essa liderança como ele veio a ter depois, mas tinha liderança técnica, que era um cara acima da média, né? O fato de ele talvez ser mais um desses representantes, porque eu sinto na sua fala
na dele, né, quando concedia entrevistas, que ele era mais um torcedor, só que ele era aquele que tinha oportunidade de estar em campo e resolver. Isso é o diferencial do Fernandão para o torcedor e para o grupo? Eu acho que ele viveu a vida, né, a infância dele já desde no Goiás, então ele viveu o Goiás como um todo, né? Então ele tinha essa capacidade de também absorver isso como torcedor. Então isso eu acho que foi um grande diferencial para ele também. Como a gente, quando eu cheguei com 16, 17 anos aqui, você vai absorvendo a cultura do time, sabe, aquilo tudo que do passado, jogadores antigos, você começa a viver aquilo. É lógico que muitos jogadores agora, como eu passei também em outros clubes, você não tem às vezes nem dá tempo de ter essa vivência toda. Então o cara que veio desde a base, chegou à seleção brasileira, o Fernandão chegou à seleção brasileira na base, então tinha esse carinho especial, sem dúvida alguma. E aí em 2000, depois de ser campeão goiano, artilheiro, pentacampeão goiano, o Goiás foi pentacampeão goiano, veio, você até citar pra gente que em off, o Goiás contratou o Evaí para disputa da Copa João Avelange, e você entrou pressionado no Campeonato Brasileiro, Gil. Rapaz, pressionado. Eu lembro que o Evaí chegou, era o Evaí, né, um grande jogador que, como eu falei ainda há pouco, aprendi a bater pênalti, que era referência também, e a maioria da imprensa e também a coisa normal queria o Evaí jogando, era normal, e começaram a meio que colocar como se foi artilheiro do Goiano, não vai ser suficiente para o Campeonato Brasileiro. Só que nessa altura o Hélio segurou e felizmente também para mim, graças a Deus, a estreia nossa foi contra o Corinthians na Copa João Avelange e foi 3-0, 3 gols meus. Então 2 passos do Fernandão primeiro e depois o segundo e o terceiro do Araújo. Então esse jogo também para mim foi importante, que foi meio que vincar a posição. Depois o Evaí entrou, ficou um pouco mais recuado, ele e o Fernandão, e eu e o Araújo ficamos um pouquinho mais na frente, mas foi um jogo importante para mim. E se a gente levar em conta a Série A do Campeonato Brasileiro, talvez aquela de 2000 foi a sua melhor participação, né? Sim, sem dúvida, para mim foi assim, praticamente as jogadas terminavam em mim, sabe? Tinha o Araújo, que era um driblador muito difícil, o Araújo mano a mano, era um jogador excepcional. E eu tive uma das capacidades, duas coisas que acho que eu tinha que eram muito boas, a velocidade, e eu tinha muito essa questão de inteligência de movimentação. É o que eu falo também pro meu filho hoje em dia, você movimentar bem, e eu movimentava muito bem. Então, tinha um jogador atrás também que tinha uma capacidade também muito boa, que era tanto o Evaí quanto o Fernandão, então me municiava muito. O Araújo, individualmente, driblava e a bola depois cruzava e eu chegava. E outro também que teve um papel determinante para mim também foi o Marquinhos. Os cruzamentos do Marquinhos eram impressionantes, cara. E eu chegava no primeiro pau, 40% dos meus gols foram de cabeça. Nesse ano, no geral. Então, e o Marquinhos teve também grande participação nisso. E aí naquele Campeonato Brasileiro, o Goiás fez uma grande campanha, ficou em 4º lugar na primeira fase, e depois acabou eliminado pelo Paraná Clube. Ali foi uma grande frustração, né, Gil? Eu acho que aconteceu um pouquinho daquilo que aconteceu em 96 com o Grêmio, sabe? A gente estava um pouquinho, não é empolgado, mas muito confiante. E a gente acho que abriu um pouquinho a guarda e contra o Paraná, lá foi, acho que foi 1-1 o jogo, e aqui 0-0, né? Se eu não me engano. No final o Paraná fez 3-0. Foi, né? E aí, Elias, não dá pra conversar com você direito, não, bicho. Dá pra mentir no meio com ele, não, né? Não dá pra esconder nada. É nosso arquivo. Elias, desculpa, brincadeira, cara. Tá danado. Então, e aí, rapaz, foi um jogo meio balde de água fria, cara. Foi aquele dia, depois, eu lembro, eu depois no vestiário, sabe, você na expectativa de chegar mais na frente, como a gente teve em 96. Tínhamos oportunidade, porque o Paraná era um time acessível, né? Era um time bom, mas a gente chegou com mérito, mas nosso time era melhor, sem dúvida alguma. Só que jogo é jogo e a gente sabe que ganha quem faz mais gol, né, Gelé? E eu quero saber de você sobre a sua saída. Depois de tanto tempo no Goiás, você sai em 2001. Como foi sair do Goiás, assim? Olha, é aquilo, né? A questão da adaptação é muito complicada. É isso que eu falo com relação a que eu falei no bloco passado, da manutenção do jogador. Então, eu acho que eu tive alguns erros
Por exemplo, Flamengo, fiquei 4 meses no Flamengo. E isso foi um pouquinho meio complicado, sabe? Eu acho que quando você tem uma sequência, como eu fiquei no Botafogo, por exemplo, subi com o Botafogo da Série B para a Série A, fui um dos artilheiros do campeonato do Botafogo na Série B, tive um ano direito. Então, eu acho que a sequência, para mim, o mais frustrante foi isso, quando você não tem uma sequência de jogos assim, como eu tive no Goiás, é que é pior. Para o atleta isso é horrível. E aí você tem a oportunidade até de jogar no futebol do exterior. Sim. Adaptação muito difícil. Também eu acho que até um pouquinho de falta de orientação. Eu, muito novo não, né? Tinha 26 anos, no entanto, nunca tinha saído do Goiás. Então, faltou um pouquinho dessa orientação para poder... Tinha um contrato de 4 anos... Só que eu fiquei naquela, não, vou voltar, não quero ficar aqui, porque, a adaptação foi realmente muito difícil. Depois, quando eu voltei para Portugal, que eu tive uma adaptação melhor, que joguei 2 anos, e a estrutura do futebol é diferente, cara. É aquilo que eu falei ainda há pouco, não tem nada a ver com aquilo que a gente agora está se fazendo muito, já tem melhorado isso no Brasil. Eu acho que essa questão tática, para nós, jogadores que vêm de fora já tem essa cultura tática, mas tem que ter o conjunto. E eu vi um pouquinho disso no jogo da Brasil-Alemanha do Sub-23, da final. O Brasil, com toda a sua capacidade técnica, mas com a questão tática também muito boa. Acho que o Micali conseguiu. Eu acho que esse teria que ser o padrão para a gente também. Não ficar cópia idêntica do futebol europeu, mas aproveitar nossas capacidades e adequar a questão tática para a gente também. E você, depois que deu esse giro pelo futebol do exterior, no Brasil você vestiu algumas camisas como Brasiliense, Bahia, Botafogo, e aqui em Goiânia a gente já percebia assim, um desejo do torcedor, caramba, será que o Dil não vai voltar, não vai encerrar a carreira aqui no Goiás? Por que isso não aconteceu? Olha, na realidade foi mesmo, o Goiás estava sempre com o time formado, nunca tive um contato, né, para poder voltar. Eu, na altura, se tivesse tido essa possibilidade, talvez ponderaria, sabe? Mas, em consequência, também tive outras possibilidades e também abracei, mas teria tido muito prazer em voltar para o Goiás. Até porque, assim, uma coisa que eu talvez um dia ainda consiga fazer é um jogo de despedida aqui no Goiás, né? Eu acho que seria interessante. Eu sinto carinho, sabe? Sinto muito carinho quando eu venho aqui em Goiânia, mesmo nas redes sociais. Eu sinto o carinho do torcedor do Goiás. Isso me dá um prazer imenso, sabe? Então acho que talvez um dia, quem sabe, a gente, mesmo daqui para que seja mais um pouquinho, vai fazer um jogo de despedida aí com... Eu acho que seria uma coisa interessante para mim. Eu ficaria muito orgulhoso disso. Que o Serra Dourada, se for pegar a Gilésia, você vai ver que acho que a maioria dos gols assim é lá dentro. O Serra Dourada para mim é uma casa. E o povo goiano, cara, assim, eu sou muito, vim de Brasília para cá muito novo, vim novo para cá também. E é uma povo que está no meu coração, cara. Cidade, Goiânia. Então, assim, me sinto muito acarinhado aqui, sabe? Dil, muito obrigado por ter atendido o convite da equipe Futebol de Goiás, suas histórias, e ter compartilhado só um pouquinho aqui. Daria uma série de programas e entrevistas com você. Rafael, eu que agradeço, cara, agradecer você, o Geliese, o Vinícius. O Geliese é uma enciclopédia aqui do futebol goiano, meu amigo. Depois vamos conversar aqui para me passar mais alguns detalhes da minha carreira. Tá vendo, obrigado. Muito obrigado, um prazer imenso estar com vocês aqui. E um grande abraço para a torcida esmeraldina, para a nação esmeraldina. É um prazer enorme poder falar com vocês aqui e falar na 730. Artilheiro do Brasil. E não poderíamos encerrar o programa de outra forma, João Paulo, Vinícius, Geliese, se não fosse com o gol dele, não? É isso aí, Rafael Bessa. E vem aí entre a série de gols que o Dil fez com a camisa do Goiás. Pra você, torcedor esmeraldino. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, e gol! É hora de Museu do Gol.
No dia 8 de dezembro de 1999, Goiás e Vila Nova se enfrentaram pela penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Verde venceu por 1-0 e o atacante Dil fez um dos gols mais marcantes de sua história, com a camisa alviverde. O resultado levou o Goiás à elite do futebol brasileiro. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol, gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Bola cruzada da direita para a esquerda. Vai ficar agora com Dil. Marcado na saída de bola. Desceu, olhou, fez o break, parou, chutou, desviou e entrou. Do segundo tempo, agora o avião verde solto sobrevoando o Serra Dourada e voando para a Série A. Vila Nova 0, um gol que dá muita alegria para o meu amigo, o João Rodrigues, o Cocá, e também para o cantor que mais divulga Goiás do mundo, o meu amigo Leonardo. Ô Cristiano, levanta que vem mais. Só um minutinho. Fechamos aqui a edição de número 122 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Relembramos a trajetória de Dil, o artilheiro do Brasil. E você também pode sugerir o nosso próximo convidado. Faça a sua sugestão através do WhatsApp 996669146 e sugira um craque que marcou a sua vida no futebol ou até mesmo sugira um jogo inesquecível para recontarmos a história. Confirmando, 996669146 é o WhatsApp do Futebol de Goiás e suas histórias. Muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia. Tchau. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Atenção, preparou, correu e chutou.